Você já se deparou com um problema tão difícil que por mais que você se esforçasse, você não conseguiu se livrar dele, pois as suas forças, a sua capacidade, aquilo que você podia fazer era insuficiente diante de um obstáculo tão grande? Como agir diante de uma situação tão complicada, tão complexa, que parece imune a todas as soluções? A Bíblia nos fala que o Egito foi assolado por 10 pragas. A segunda praga foi a das rãs. As rãs estavam espalhadas por toda parte na nação egípcia. Havia rãs nos móveis, nas panelas, havia rã nas gavetas, nos armários, nos colchões, nas roupas, nos tanques de água, nos rios. Havia rãs nos cabelos das pessoas, nas panelas, nas farinhas, nos cereais, na comida. A situação era desesperadora. Rãs mal cheirosas, rãs pegajosas, espalhadas por toda parte. Era uma situação dramática, caótica, um verdadeiro desespero que causava aborrecimento para os egípcios, tirava a paz. E realmente era um pesadelo. Todo lugar que a pessoa ia mexer, as rãs saltavam, rãs por toda parte. E por mais que os egípcios tentavam eliminar as rãs, todo o esforço era inútil, pois elas iam se multiplicando em uma velocidade descomunal. Não havia como os egípcios se livrarem daquela praga. Então Faraó, que era o rei do Egito naquela oportunidade, procurou Moisés, que era líder do povo hebreu, o povo hebreu que estava escravizado no Egito. Faraó procurou Moisés e Arão, irmão de Moisés, e Faraó suplicou a Moisés que este rogasse ao Senhor para que Deus livrasse os egípcios daquela praga terrível das rãs. E Moisés então respondeu ao Faraó que iria sim orar ao Senhor para livrar o povo do Egito daquela praga. Mas Moisés fez uma pergunta a Faraó, dizendo: mas quando o Senhor, o rei, o Faraó, deseja que eu ore a Deus para que ele livre o seu povo dessa praga tão terrível, quando você quer que eu ore? Quando? Olha só, imagina que você esteja enfrentando uma situação tão terrível e que nada que você faça seja suficiente para te libertar. Uma praga, uma maldição, um espírito maligno que tem colocado sofrimento na sua vida, tem colocado angústia, dor, tirado a sua paz, o seu sono, o seu sossego, uma doença, um problema familiar, uma verdadeira maldição pegajosa em sua vida, e você tivesse a oportunidade de escolher quando você gostaria de se libertar, de se ver livre desta maldição. Faraó tinha a oportunidade de escolher. O sofrimento era terrível, intenso, e Moisés perguntou a Faraó: quando o Senhor quer ficar livre? Quando eu vou orar ao meu Deus, intercedendo para que ele liberte o Senhor e o seu povo? Faraó tinha opção de escolha. Certamente, se você tivesse na situação de Faraó, você escolheria ser liberto naquele mesmo dia. Olha, eu estou sofrendo tanto, eu não aguento mais esta dor, esta praga, esta maldição tem tirado o nosso sossego, eu quero ser liberto agora mesmo, hoje mesmo. Faraó tinha essa oportunidade, mas a resposta de Faraó
a Moisés foi surpreendente. Faraó disse o seguinte: amanhã, ore a Deus, amanhã. Ou seja, a libertação, Faraó não desejou que ocorresse no mesmo dia. Ele quis adiar, agendar a sua libertação. Não faça como Faraó, não. Deus quer te libertar hoje. Deus quer libertar a sua vida do sofrimento, do vício, da miséria, da angústia, da depressão, da ansiedade, do pânico. Deus não quer adiar a sua libertação. Ele quer te ver livre hoje mesmo. A palavra de Deus nos diz, em João 8,36, se o Filho, ou seja, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É na hora, é imediatamente. Deus não quer programar a sua libertação para o dia seguinte. Deus quer te dar a liberdade, a vida em abundância hoje mesmo. Não escolha protelar o seu encontro com Deus. Amanhã eu decido, amanhã eu me entrego a Deus, amanhã eu busco ao Senhor, amanhã eu vou orar. O amanhã pode nem existir para você aqui na terra. Busque ao Senhor hoje mesmo, enquanto se pode achar. Decida-se pela sua libertação agora, em nome do Senhor Jesus. Você que entrega a sua vida ao Altíssimo, eu declaro, eu determino na autoridade de Cristo que você seja livre agora. Que toda maldição abandone a sua vida, que todo espírito maligno saia do seu corpo, da sua mente, abandone a sua casa agora mesmo, imediatamente, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre, em nome de Cristo Jesus.